Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Eva Denise Dalla Corte, aluna da Psicopedagogia da Uninter. Estou aqui hoje, então, para fazer um trabalho conjunto e dar continuidade, então, à tarefa de trazer a minha colaboração para esta área tão generosa que é da psicopedagogia e fazer parte também dessa semana grandiosa de estudo em conjunto com os profissionais dessa área, incluindo a todas as professoras, as outras profissionais também inseridas neste campo. Convidadas, inscritas, obrigado por estarem participando conosco, mas também quero lembrar que ao assistir possam estar dando seus comentários, que é de muita relevância para o nosso trabalho, baixando então o programa específico ou fazendo prints, porque precisamos também a comprovação para esse evento. Nesse dia, eu estou aqui então para tratar do item falar de... Boa noite, pessoal. Estamos hoje então dando continuidade à terceira etapa da nossa semana da psicopedagogia. Em primeiro lugar, quero agradecer a participação de todas, que todas sejam bem-vindas para esse nosso trabalho e que seja de bom proveito para nossas vivências, nossos trabalhos que estamos fazendo nas nossas escolas, no ambiente em que vivemos. Gostaria de lembrar também, reforçar que a primeiro tema foi trabalhado com uma das colegas, a Jéssica, de muita grande relevância, a questão da motricidade, o trabalho com as crianças para o desenvolvimento motor e psicológico, físico, mental delas. Também, em segundo lugar, nós ouvimos a fala da nossa colega, a Shirley, também muito relevante, uma vez que ela trabalhou a questão dos 5 sentidos, o desenvolvimento dos 5 sentidos. Nesse dia, hoje, eu gostaria de trazer, então, a questão das dificuldades de aprendizagem e também a questão da afetividade no ambiente escolar. Mas também, para lembrar, eu gostaria que vocês, ao assistirem, pudessem deixar os comentários, que é de suma importância para o nosso trabalho, para um feedback e uma comprovação também futura nesses eventos assistidos, para nós poder melhorar então o nosso trabalho. Agradeço a participação de todas as profs, de todas as colegas que estão nos assistindo e engrandecendo a nossa participação. Também, neste momento, eu gostaria de dizer, iniciando o tema desse terceiro dia, nessa fase de estudo, fazendo parte, então, desta semana maravilhosa do nosso curso e do nosso caminho, nós estamos fechando essa semana, os dias posteriores, com uma convidada que estará fazendo também uma importante participação desse nosso trabalho, que será no dia de amanhã, onde sexta-feira será então uma mesa redonda, onde possamos trocar informações, mais outras questões que gostaríamos de melhorar e buscar nesse estudo, para dar um bom resultado, assim, uma semana, fechar uma semana excelente para os nossos estudos. E falando então nesta questão de hoje, eu gostaria de passar então para a minha fala,
que seria então a respeito da dificuldade de aprendizagem. Em seguida, colocando suas causas, as suas dificuldades, as diferenças, algumas coisas básicas, uma vez que o tempo é curto. E assim dificultaria a explanação. Então, pessoal, para falarmos em dificuldades de aprendizagem, em primeiro lugar, não teria como não falar de epistemologia genética e de Jean Piaget. Obra pesquisada, muito valorizada, através da obra de Wilson da Silva e Márcia Regina Mocelin. Neste livro, nesta obra, a base do nosso estudo, a base da nossa fala. Também não deixaríamos de falar da professora Genoveva Ribas Claro. Falando-se em dificuldades de aprendizagem e dessa pessoa de muita generosidade e de muito conhecimento e sabedoria, também na sua obra. Psicopedagogia, então, os fundamentos da psicopedagogia. Também para embasar o nosso trabalho, trago também em questão da afetividade, a obra que se fundamenta nas emoções. Seria então a neurociência das emoções de Everton Adriano de Moraes. Para falarmos então destas obras, as pesquisas dessas obras referente à Semana da Psicopedagogia neste curso de extensão. Vamos colocar então, neste momento, umas diferenças, umas pequenas diferenças, que são das dificuldades de aprendizagem e distúrbios ou transtornos de aprendizagem. O que seriam dificuldades de aprendizagem? É a mesma coisa? Pode ser entendida? Tem diferença? Então, as dificuldades de aprendizagem são muitas. Dificuldades, só pela sua palavra, podemos dizer, todos temos dificuldades em algum momento da vida. Mas dificuldades de aprendizagem já nos traz o entendimento de que são dificuldades apresentadas na questão, no início da nossa vida acadêmica. Nesta fase de aprendizagem, nesta fase de educação infantil, na primeira infância, quando a criança vai para a escola, ela começa a ser testada de várias formas, ser comparada, avaliada pelo seu professor, e nisso então começa-se a percepção de algumas dificuldades apresentadas nesta aprendizagem. Então essas dificuldades, as que são resolvidas no ambiente de aprendizagem, no ambiente escolar, podemos dizer que elas são dificuldades de aprendizagem que o aluno possui uma maneira diferente para aprender ao longo da vida. Ele tem uma maneira diferente para aprender e às vezes não é compreendido porque podem ter barreiras emocionais, culturais, cognitivas, e aí não consegue aprender a princípio. As que não são de causas educacionais, nós podemos dizer então que são as mais complexas. Elas necessitando então de investigação mais profunda, sendo de origem genética. Essas dificuldades, elas são específicas, as dificuldades específicas de aprendizagem.
Por que que elas são específicas? Porque elas têm causas próprias, elas têm sintomas, elas têm o quê? Vamos ver então. Mas vamos retomando então agora, antes, das causas das dificuldades normais de aprendizagem. Então, as causas normais de aprendizagem são aquelas que são resolvidas dentro da escola, pelos trabalhos dentro da sala de aula, com o professor, com o pedagogo, no caso, são muitas vezes ocorridas por diferentes metodologias utilizadas e o aluno não compreende. Ou, às vezes, muitas delas, os métodos pedagógicos também não são compreendidos. Muitas causas também elas provêm do ambiente físico, da não aceitação da aula, da escola, dos colegas, outros problemas sociais, problemas físicos, emocionais do dia a dia. Agora, então, chegamos nas dificuldades específicas, que são as dificuldades mais complexas e de diferentes soluções. Então, pessoal, quais seriam essas dificuldades específicas de aprendizagem que tanto falamos e que tantos ouvimos falar? Essas dificuldades específicas são aquelas que provêm de transtornos ou distúrbios de aprendizagem, de disfunção neurológica em algumas partes do cérebro, uma ou mais partes do cérebro. Elas podem ter causas genéticas, hereditárias, e às vezes também biológicas. Mas quais são os tipos de distúrbios e transtornos, então? Nós temos alguns tipos mais conhecidos e que podemos citar alguns conhecidos, mas todos estes precisam ser diagnosticados. Alguns dos tipos são a dislexia. O que é a dislexia? Uma coisa simples de percepção. São as dificuldades de leitura que o aluno apresenta. Não consegue ler, não consegue ler. A disgrafia, nós temos a disgrafia, já que pelo próprio nome já vai dizendo, vai nos orientando, que seria a escrita, as dificuldades que o aluno tem para escrever, para colocar no papel a escrita, o letramento. Nós temos a descalculia, aquele aluno que apresenta muitas dificuldades com os números, com os cálculos, tudo que envolve números e cálculos, ele apresenta dificuldades. Nós temos também a dislalia. A dislalia, então, se trata nas dificuldades da fala, da comunicação desse aluno. Ele tem dificuldade em se comunicar. Pode ser diversos problemas. Nós também temos a disortografia. O que é isso? Palavrão. Desortografia nada mais é que aquele aluno que produz uma letra feia, ilegível, não consegue pedaços de palavra, maior, menor. Esta é a desortografia, então é uma dos tipos de distúrbio. E além destes, nós podemos também dizer que temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Este também
provém de muitas questões, o déficit de atenção e hiperatividade, como também pode ser, além da desatenção, hiperatividade, ele pode ser oposto, ele pode ter oposto, pode ser uma criança lenta. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que todos estes tipos de transtornos, eles não têm uma cura. Ele vem com a criança, a maioria das vezes nasce com ele, ou desenvolve por alguma razão, e continua. A dificuldade continua, o professor trabalha todos os meios e a dificuldade não é sanada. Então, percebe o baixo rendimento, faz todas as questões que o pedagogo observa, não consegue. Então, essas questões, esses são os tipos de dificuldades específicas de aprendizagens, alguns deles, entre outros tipos que também são menos comuns e podem acontecer mais de um, e outras comorbidades também que agravam ainda mais as questões das dificuldades, tanto físicas como motoras. Então, com tudo isso, como vamos diagnosticar? Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que nós vamos saber para tratar essas crianças, essas que apresentam as dificuldades que não têm melhora e são dificuldades recorrentes, permanentes? O diagnóstico, então, é feito por uma avaliação especializada. O que é isso? Essa avaliação especializada, ela parte do básico, que é fundamental, a observação do pedagogo, profissional este da sala de aula, do dia a dia, através do seu trabalho, ele vai observando, analisando, diferenciando métodos, providenciando testes, e esse aluno não aumentou seu rendimento, não desenvolveu em nenhumas, ele fica abaixo da expectativa para aquela faixa etária. O que se faz? Se busca, então, um auxílio através de uma equipe de avaliação especializada. O que seria isso? Equipe multidisciplinar. O que é isso? São pessoas que trabalham integradas com profissionais especializados na área do conhecimento e da aprendizagem, direcionados, então, primeiramente, em questão da fala, fonoaudiólogo, a questão psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo e médico neurologista. Dependendo da situação, das avaliações, se traz um parecer, um diagnóstico ou não. Se usa outros métodos conforme indicação desses profissionais. E somente então, com essa avaliação, o professor pode trabalhar de modo diferenciado, de modo criterioso e direcionado para a dificuldade específica desse aluno. Mas o que é bem importante é que
seja realmente feito esses encaminhamentos, seja feito essa análise com o apoio da escola, da direção, em tempo certo, porque é nesta fase que os alunos estão aprendendo, estão mexendo com as suas questões cognitivas e estão apresentando dificuldades e precisam ter o retorno favorável, ser incluso. Então, pessoal, nós vimos a importância, então, que o pedagogo tem com domínio na sua sala de aula, como a percepção, como a sua experiência, a sua vivência com os alunos, a convivência no dia a dia, traz para ele uma ferramenta importante da comparação, da observação, dos testes, tanto na área da matemática, na área da leitura, na questão da escrita, nos comportamentos dos alunos. Esse professor é a base fundamental e primordial para que esses alunos possam ser recuperados ou encaminhados nas suas dificuldades, aquelas dificuldades que o professor não consegue resolver na sala. Peça ajuda. A causa é específica, mas é o professor que está ali, tem aquela habilidade, aquela visão para encaminhá-lo. Junto com a família, junto com as queixas, ele tem condição. E essa criança, nessa fase inicial, é a fase em que ela leva para a vida os seus traumas, os seus aprendizados. É uma das fases mais importantes para a vida acadêmica, porque é nessa fase que o aluno, que a criança, retém as informações. Nessa fase também que a criança desiste de estudar, sai da escola, porque ela não teve apoio, ela não conseguiu aprender, ela não foi entendida. Então, professor, está nas suas mãos. Que bonito isso, né? Isso é a ferramenta mais importante. Esse afeto, esse carinho do professor, essa visão, esse profissional. Partindo desse princípio, não conseguindo, com as ferramentas que ele tem, com o conhecimento profissional da pedagogia desse educador, ele encaminha então para a área especializada. E aí então se procede para que o aluno não tarde em ser tratado, em ser corrigido o seu problema. Ou também, se necessário, receber uma medicação para que não seja rotulado, deixado de lado por motivos que ele não sabe e que os pais também desconhecem. Olha só, aqui nesse momento eu trago então 5 itens importantíssimos para o aluno, para o professor e para ajudar a sanar algumas dificuldades de aprendizagem e levar as pessoas para frente. E são elas. Vamos ver então agora o papel da escola. Qual é o papel da escola para com o aluno, para com a aprendizagem? Então, em primeiro lugar, o papel da escola
é compreender que alunos não são incapazes de aprender. A escola tem que confiar nesses alunos. Segundo lugar, que o papel do professor é fundamental para o aluno, para o auxílio e para a observação dessas aprendizagens e para a correção desses problemas, para esses encaminhamentos. O professor tem essa possibilidade. A terceira, então, o papel da instituição, então é o quê? É promover a integração do aluno. Sim, esta é muito necessária e importante. A quarta, da escola e do professor. O papel é adaptar a metodologia de ensino. Para quê? Para que esse aluno tenha motivação, para que esse aluno não desista, mesmo com as dificuldades, para que esse aluno busque junto com seus pais, com a família, para que esse aluno não pare e não desanime. Outro papel da escola é trabalhar em conjunto. Em conjunto com quem? Com a equipe avaliativa, com a equipe interdisciplinar, com os professores, com os colegas, trocando ideias, trazendo razões, trazendo motivações, experiências e crescendo junto. Isso é trabalhar em conjunto, inclusive com a família. O sexto, e não menos importante, é papel também da escola, integrar a família, a escola e a sociedade, porque todos somos parte da escola. A família, nesse tripé, é de suma importância, porque é lá que ela percebe as dificuldades. Se ela está engajada com a escola, ela aprende, ela auxilia, por mais simples que seja, produz bons resultados. Mas então, professores, pedagogos, psicopedagogos, como podemos identificar as dificuldades de aprendizagem? Nós podemos identificar, principalmente, os pedagogos, através da avaliação de desempenho, da comparação de resultados em atividades da sala de aula, do cotidiano, os comportamentos dos alunos em questões sociais, na escola, em casa. Conhecendo também os sintomas das dificuldades da aprendizagem. Conhecendo os sintomas na leitura, na escrita, na matemática, na área intelectual, conhecendo esses sintomas e as dificuldades apresentadas. Também com os testes regulares que as escolas obtêm da fala, com a fono, com a psico, com esta rotina. Nós podemos identificar e trabalhar juntas, trocando ideias. Mas onde focar? Onde focar para identificar essas questões? Nós podemos focar em históricos familiares
de pessoas que já passaram, têm essas dificuldades, mas outras pessoas que têm históricos, não têm históricos, não terão? Menos provável, mas poderão. Também podemos focar nos problemas conhecidos que tiveram na gestação, parto, nas questões motoras, na fala, na linguagem, nas questões, problemas auditivos, visuais, nos comportamentos, traumas cranianos, na infância, que muitas crianças caem, se machucam, e questões do dia a dia, da escola, das atividades, relacionamentos com o grupo, com todos, com a merendeira, com os outros com os outros colegas, questões observatórias. E as queixas familiares não podem ser esquecidas. Às vezes uma queixa nos traz uma sintonia com a nossa observação. E é nela que nós identificamos muitas coisas. Então, gente, a afetividade é uma parte subjetiva, a área da emoção. Nós aprendemos muito motivados à emoção. Aprendemos ou também temos traumas na falta dela. No exagero, nós precisamos ser afetivos, receptivos. E nessa fase da infância, as crianças têm muita carência nesse sentido, porque eles retratam o professor, eles levam para o professor algo da sua mãe, da sua família. E já pensou em serem recepcionados com dureza, com formalidades excessivas, desnecessárias? Nós já passamos desta época. Contemporaneamente, precisamos mudar nosso ponto de vista, ser mais humanos, menos tradicionalistas. Precisamos igualar o nosso ponto de vista ao aluno aprendente. Olhar para o que também ele quer para a vida dele. E não só por aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que olhar, ouvir o aluno, a criança de hoje. Também tem seus pontos de vistas. E elas não ficam mais com a opinião do adulto. Elas questionam. E isso está correto. Assim como nós, adultos desta geração, estamos com dificuldades, como eu estou com dificuldade na informática, no uso da informática. Duro no aprender, no utilizá-la. As nossas crianças de hoje, elas dão lição para nós, porque eles são natos nesta área, eles estão mudados, estão acompanhando a tecnologia. Assim também na questão subjetiva, eles compreendem, eles buscam, eles têm outras informações que nós não temos, eles querem mudar, eles se sentem gente, como nós antes, no passado, criança não tinha vez nem voz, mas mudou. E isso só veio melhorar. Porém, nós temos que controlar os ímpetos, pontuar e apontar, ensiná-los a utilizar
aquilo que eles têm. Nós adultos precisamos ouvi-los e darmos o direcionamento para eles. Nós não podemos impor. Nós temos que convencê-los com critérios, ensinar pelo convencimento, pela razão, buscar para nós através da emoção. Isto é a afetividade, porque nós temos células no nosso corpo que são bem faladas neste livro, nesta obra que eu falei, que comandam as nossas reações, os nossos medos, nos travam e nos liberam. Então, nós, adultos, precisamos buscar compreender mais, usar mais as ferramentas que nós temos no processo de aprendizagem. E a afetividade não pode ficar para trás. O saber lidar com as emoções dos adultos, nossas e das crianças, dentro da sala de aula, e tirar proveito disso para o aprendizado, para com que eles sejam motivados a aprender, motivados ao conhecimento, dentro da forma positiva, e que sejam adultos melhores, não sejam tiranos do futuro, não sejam pessoas ruins com suas famílias, com os mais velhos, com os seus professores, como nós vemos em outras grandes escolas no mundo afora. Nós precisamos fazê-los entender, pela lei da subjetividade, o uso do afeto, do humanizado, em nosso próprio benefício, e levar isso para as famílias. Essa fala de afetividade, controle de emoções, levar para a sala de aula o que de melhor nós temos, e fazer trocas com os alunos que estamos ensinando. Primeiro, principalmente na primeira infância, para que eles se formem como pessoas que tiveram exemplos, que tiveram vivências, pelo menos dentro da sala de aula, pelo menos lembranças boas com seus professores. E aprender quando muitos não têm nas suas famílias, que sejam levadas, ensinadas pelos seus professores. Primordial, então, para o bom relacionamento, para um ambiente agradável, para um vínculo de confiança com a turma, com os colegas e professores, o respeito mútuo e a sociabilização. A integração de todos provém deste lado subjetivo, deste lado emotivo. E com isso, nós resolvemos junto muitas dificuldades de aprendizagem, que estão empaquetadas nas emoções, nos traumas. O que é a infância e a subjetividade? Porque a criança é lúdica. Ela brinca, ela transforma, ela pesquisa, ela explora ambientes, ela tira suas próprias conclusões, ela leva para seu sistema cognitivo, para a sua vida, aquilo que ela teve de referência. Muitas vezes ela não fala, ela sente, ela não questiona, mas ela guarda.
guarda as questões emocionais, guarda o carinho, o acolhimento, a gratidão, o afeto, o sentimento de pertencimento àquele ambiente escolar, aquele local, aquela família, aquela sociedade escolar. E com isso, aquele município, aquela cidade. Pelo gosto de estar ali, pelos fatos positivos de ter aprendido. Mas muitas vezes isso não acontece. Pelo lado subjetivo, ela guarda e aprende coisas negativas que não conseguiram resolver e que impactaram também na sua vida profissional, amorosa, na sua vida acadêmica, futuramente. E projetadas também a outros seres humanos. Então, nós temos certeza disso, nós professores, psicopedagogos, precisamos acompanhar essas nossas crianças, valorizar essas nossas crianças e dar a elas o suporte que elas precisam nas suas dificuldades para ser crianças e adultos felizes para o futuro. Agora, nesse momento, eu gostaria de apresentar um depoimento de uma pessoa com relação a esse nosso trabalho de dificuldades de aprendizagem. Tenho o maior respeito pela Tânia Doncato, o maior carinho, acompanhei sua vida e as suas dificuldades. E percebo o quanto batalhadora para criar sua família, para trabalhar e desenvolver-se como ser humano. Pedi a ela, então, que pudesse fazer, então, um depoimento para nosso trabalho. E ela aceitou, fiquei muito feliz, muito grata. E vai, com certeza, fazer-nos refletir a nossa vida. Agora, na sequência, então, Tânia, muito obrigada por participar, por ser uma inscrita desse grupo e estar participando também com esse seu depoimento, que é de muita importância para nosso aprendizado e para todos. Muito obrigada, Tânia. Boa tarde a todos. Meu nome é Tânia Doncato, tenho 42 anos, eu tenho 2 filhos e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história pessoal, minha experiência com o meu filho mais velho, hoje ele está com 12 anos. Eu percebi as dificuldades dele desde pequenininho, observando que ele era uma criança muito distraída, muito quietinha. Ele era na escolinha ele começou a ir com 2 anos e diziam que ele era muito bonzinho, e ele sempre foi muito bonzinho. Mas ele era muito quietinho, muito desatento. Ele se distraía muito nas brincadeiras dele com os carrinhos ou assistindo um desenho. E eu percebia isso e ficava muito atenta. Também ele demorou muito para falar e ele tinha muita dificuldade na comunicação. Não compreendíamos o que ele queria dizer, nem na escola os professores conseguiam compreender quando ele estava contando alguma situação que ocorria lá. Então, eu percebia também que algumas coisas que ensinava para ele tinha muita dificuldade de compreensão, ficava muito nervoso porque ele não era compreendido e porque ele não entendia, não conseguia fazer alguma coisa que se pedia para ele. Então, desde pequenininho eu observava isso. Muitas vezes chamava várias vezes, ele não respondia. E na época isso me preocupava muito, achando que ele tivesse algum problema auditivo. E no decorrer do tempo, notei também que ele tinha dificuldades na alfabetização. Ele tinha dificuldade na escola, não de interagir com os colegas, mas ele reclamava muito que os coleguinhas
não compreendiam as brincadeiras dele, não compreendiam, quando ele falava alguma coisa, ele se achava, parecia bobo, ficava preocupado porque as crianças não compreendiam ele. Então eu notei que ele tinha um excesso de ingenuidade, ele era extremamente nervoso quando não conseguia fazer alguma coisa, porque ele tentava conseguir como os colegas faziam e ele não conseguia, então ele ficava extremamente nervoso. Ele chorava praticamente todos os dias quando ele começou a, na escolinha a se alfabetizar. Então, para nós, os pais, gerou uma preocupação muito grande. Eu fui pesquisar, pesquisei muito sobre isso e fui percebendo, através do cotidiano, das tarefinhas que eu dava para ele, as dificuldades que ele tinha. Dificuldade de amarrar o tênis, porque ele não consegue copiar os movimentos que você está ensinando. Então, é uma coisa simples, mas até hoje ele está com 12 anos, ele não consegue fazer um nó nas voltas do cordão, ou amarrar um saco de lixo, ou amarrar uma sacolinha. Então, ele tem essas dificuldades. Mas, em contrapartida, ele é extremamente inteligente, ele consegue fazer uma redação, ele tira 10. Nos trabalhos de matemática, as notas dele na escola são muito altas. A gente sempre estimulou ele, porque percebia que ele precisava muito do nosso acompanhamento, mais pela questão da autoestima dele, ele precisa que a gente esteja junto, que a gente olhe os trabalhos, que a gente acompanhe ele. Então, eu venho trabalhando muito com listinhas, com ferramentas que tragam para ele a questão, assim, como ele é muito esquecido, então ele esquecia livros, ele esquece o que a professora pediu, ele sabia que tinha que fazer uma tarefa, mas esquece o que exatamente era para fazer. Então, eu trabalho com ele desde a primeira série, com anotações, com listas, e são ferramentas que vêm ajudando muito, mas é preciso de um trabalho diário, de muita paciência, e seria bom que a escola tivesse os profissionais psicopedagogos que desse esse respaldo para nós, que trouxesse o olhar do profissional, porque como é comportamental e exige a observação, muitas vezes os pais não conseguem detectar isso. Para mim mesmo, eu conversei com as professoras e dizia assim, ele tem muitas dificuldades, e as professoras, não, mamãe, fique tranquila, as crianças são assim mesmo, fique tranquila. Mas eu percebia que era excessivo, então eu busquei ajuda com a fono para que ele melhorasse a questão da comunicação. Hoje ele está fazendo um acompanhamento psicológico para que ele consiga se empoderar, melhorar a autoestima dele, mas eu percebo também que assim, que se tiver os profissionais na escola que fizesse acompanhamento, evita muitas dificuldades na questão do atraso na escola, na questão psicológica deles, de autoestima mesmo, deles acharem que eles são diferentes dos outros, porque na verdade eu trabalho muito com ele isto, de dizer que todos temos algumas dificuldades e que nós podemos sim superar as dificuldades, e trabalho sempre com ele isso, mas seria importante que os profissionais da escola ficassem atentos para trazer, para conversar com os pais, passar isso para os pais e ser trabalhado juntamente com a família, porque muitas vezes isso pode vir a trazer problemas no futuro, quando eles ficarem adultos e eles vão precisar buscar uma profissão. Então, assim, no caso do Vitor, ele tem traços de dislexia, ele tem a desatenção, que é o déficit de atenção, mas, na verdade, não é diagnosticado. A psicóloga trabalha com ele, mas ela acha ainda que não pode dar o diagnóstico, que é normal. O que se diz hoje é que muitas crianças têm essas dificuldades, mas eu creio que não é normal. Nós temos que ficar atentos e trabalhar isso, porque senão eles terão dificuldades na vida adulta, que venha a dificultar tanto na questão da vida profissional, como a vida familiar, né? Porque exige muito mais atenção dos pais e das pessoas que convivem com eles. Agora, então, acho que
sem esgotar aquilo que nós temos para falar de dificuldades de aprendizagem. Temos muito o que falar, mas temos uma outra fala da profissional, da nossa convidada no dia de amanhã, que eu gostaria que vocês assistissem, de suma importância também. E ela poderá aprofundar muito aquilo que eu coloquei, ela poderá falar questões mais detalhadas pela sua formação, pelo seu conhecimento. Então, agora, eu gostaria de falar então um pouquinho sobre a afetividade na aprendizagem escolar, na educação infantil, que é o foco do nosso trabalho, na primeira infância. Mas não só na vida acadêmica, mas também em todos os sentidos. O afeto move montanhas. O afeto mexe com a motivação, mexe com a autoestima, com a confiança. O afeto é algo precioso na educação.